Aleluia. Glória a Deus. Todos nós somos bem-vindos. Em nome de Jesus. Os irmãos me escutam seu microfone, irmão? Não. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou feliz, irmão, de estar aqui mais uma vez com a igreja. Convite do pastor Israel, da irmã Lia. É o primeiro dia dessa campanha, né? De cura divina. E todos nós sabemos, irmãos, que o povo de Deus abençoe, está passando por algumas enfermidades. Não só no corpo físico, mas também na alma. E a doença do corpo físico, ela é melhor de ser tratada. Porque eu posso ir ao médico, porque o Senhor deixou a medicina humana para tratar o nosso corpo físico. E através de aparelhos que estão cada dia mais modernos, podem ser diagnosticados doenças que a olho nu não podem ver. Sentir uma dor de cabeça é fácil, uma dor nas pernas é fácil, uma dor no olho é fácil. Você está sentindo. Então você pode chegar no médico e falar, eu estou sentindo essa dor, aí vai pedir uma série de exames para que seja diagnosticado qual a profundidade daquela dor. E depois de diagnosticada, vem a medicação, E se eu quero ser livre, liberta daquela dor, eu preciso fazer como o médico me instruiu. Tomar toda a medicação no horário certo. E nós temos aquele pequeno defeito. Tomou um comprimido ou uma dose do xarope, sei lá, eu já senti melhor, já para. Não, temos que fazer toda a medicação. Mas a doença na alma, irmãos, ela é mais difícil. Primeiro, porque não tem diagnóstico, não tem aparelhagem em nenhum lugar do mundo que venha ver a minha alma. Sim ou não? Sim. Não existe, irmãos, não existe. Nem Estados Unidos, nem a China, nem Japão, que é a tecnologia do mundo. Irmãos, não tem esse aparelho que venha mostrar qual é a profundidade, quais são as feridas, qual é a angústia da minha alma e a ferida no meu coração. Estou falando no sentido espiritual. Por isso, irmãos, eu creio que nesses 7 dias, mãe? 7 dias? Até no final do ano. Até no final do ano, e é um bom tempo, essa campanha de cura interior. Essa campanha de cura interior. Eu acredito que muitos irão passar aqui, irmãos. Muitos irmãos e irmãs irão passar aqui nessa manhã com Deus para falar sobre cura interior, para falar sobre feridas na alma, para falar como está o seu coração, o que está te machucando. Aí alguém vai dizer assim, irmã, mas hoje tem psicólogo. Eu tenho sobrinhas que é psicóloga. Eu tenho a esposa do meu sobrinho que é psicóloga. Eu sei que tem a terapia, tem psicologia, tudo também dado por Deus para nos ajudar, para ajudar aqueles que têm a necessidade de ir ao encontro dessa ajuda aqui da terra. Só que tem coisas, irmãos, que às vezes a pessoa que vai lá, para que essa ferida, para que seja descoberto que está causando essa dor na sua alma, às vezes a pessoa não vai ter coragem de falar. Sim ou não? Porque tem segredos que só o Senhor conhece. E às vezes você não vai querer falar porque ele vai mexer no lugar aonde você quer deixar reservado. Às vezes vai ter um lugar no seu coração que você não vai querer que homem nem mulher nenhum venha saber qual é aquele lugar e qual é aquela ferida e você não vai querer verbalizar. Sabe por quê, irmãos? Porque a ferida na alma começa com uma decepção. Ou de um cônjuge,
ou de um filho para a mãe, da mãe para o filho, para alguém da igreja, não sei. Vai começar com uma decepção, ou de uma palavra verbalizada, ou por uma atitude. Ou por uma atitude. E aquela decepção, se não for tratada, irmã Maria, se eu não quiser que eu venha ser liberta daquela decepção, eu vou trazendo alguns nutrientes para que essa decepção vai criando força. O corpo físico precisa de nutrientes, a vitamina D, vitamina E, vitamina C e por aí vai. Precisa de alimento, precisa de água, precisa de descanso, o corpo físico. Então são nutrientes bons para que eu venha ter saúde. Sim ou não? A nossa alma, irmãos, então se eu tive uma decepção com alguém, eu vou trazendo nutrientes não benéficos para minha alma. De decepção, eu vou trazendo outro nutriente, nutrindo a decepção, vem a mágoa. A mágoa vem trazendo rancor. Do rancor eu venho trazendo a raiva. Da raiva eu vou trazendo outro nutriente chamado vingança. Outro nutriente que eu vou trazendo para que aquela decepção venha crescendo, chamado raiva, chamado vingança, e nisso tudo vem o ódio. Todos esses nutrientes que eu fui falando, que não são muito bons, que não são nocivos à nossa saúde, vai fazendo com que vai se transformando em ódio. E essa palavra ódio faz eu trazer para minha mente a vingança. Eu só vou descansar de verdade quando eu ver aquela pessoa no chão. Quando eu ver alguém fazendo o que eu não pude fazer, trazendo tudo de errado para aquela vida. Aí sim, irmã Maria. Aí a minha alma vai estar vingada. Vocês estão me entendendo? Amém. Irmãos, a cada dia que passa, o hospital da alma está aumentando os pacientes. Mas muitos, infelizmente, estão esquecendo que essas 4 paredes, nos 4 cantos do mundo, tem um médico. E esse médico, antes de você acordar hoje e estar aqui, ele já te sonda, esquadrinha os teus pensamentos, conhece o seu deitar e o seu levantar. E antes que a palavra saia da nossa boca, ele já sabe o que seria falado. Só que nós estamos esquecendo, irmãos, e muitas das vezes, nós estamos tentando esconder desse médico dos médicos, que é o maior psicólogo que já existiu e que existe e não vai ter outro igual a ele. Nós queremos passar uma maquiagem, colocar um band-aid ou um curativo numa ferida que ele já sabe que está sangrando dentro de mim. E ele está aqui nesta manhã. E ele está aqui dizendo para mim e para você: ei, eu marquei esse encontro aqui, nós dois hoje, e eu quero ouvir da sua boca, eu quero que você verbalize para mim qual é a sua necessidade. Irmãos, a palavra ela tem um poder muito grande. E eu aprendi isso com minha mãe. Minha mãe era uma pessoa muito simples, nem tinha leitura. E tem mais de 60 anos que ela dorme no Senhor. Quando ela faleceu, eu estava com 16 anos. E ela tinha um cuidado muito grande, irmã Maria, com o que ela falava. E ela dizia assim: olha, vocês têm muito cuidado com o que vocês vão falar. Muito cuidado. Porque a palavra tem 3
3 coisas que não voltam mais. Eu não sei se eu já falei isso aqui das outras vezes que eu vim. A primeira coisa, minha mãe falava, a primeira coisa é uma flecha. Você solta ela, ela não vai voltar. Ela não volta. E mesmo que ela acerte o alvo que você vai lá e busca, você não vai consertar aquele alvo se porventura aquela flecha atingiu o lugar errado que não era para atingir. Você pode até ir lá buscar ela, mas o estrago que ela fez, você não vai ter o poder de consertar mais. A outra coisa é o tempo. O tempo, você não tem o poder de voltar o horário que você acordou. Eu hoje acordei 6 horas. Você não vai ter o poder de voltar ao tempo às 6 horas. Você não vai ter mais essa oportunidade. E o tempo, igreja, é hoje, é agora que o Senhor está nos trazendo, está nos dando essa oportunidade. O que já passou, já foi. Agora é daqui para frente, se o Senhor nos permitir ir para frente. Que eu posso estar falando aqui com a igreja e posso cair aqui. O meu corpo já acabou aqui, mas a minha alma está com Cristo. Eu profetizo isso todas as manhãs. Para que o inimigo venha saber que o meu corpo, eu não sei como que eu vou sair da minha casa e chegar no meu trabalho, se é que eu vou chegar lá. O meu corpo pode ser atingido, não sei de que forma, que ele vai ficar no caixão, não sei. Mas a minha alma, eu digo todas as manhãs, Jesus, a minha alma é do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! É a flecha, é o tempo e é o que você verbaliza. Então a pergunta para nós que estamos aqui nesta manhã de cura divina no primeiro dia: como está a sua alma? Se passasse aqui um telão, cada um da nossa alma. Se Jesus falasse para você e para mim, olha, vocês vão lá, vai ser um culto surpresa. Eu vou trabalhar de uma maneira diferente naquele lugar. Nós estamos aqui, Jesus está aqui e Ele fala para nós assim, olha, eu vou começar da minha serva Luzinete. E eu posso até me assustar, né, irmã? Mas o que o Senhor está fazendo? Luzinete, eu vou passar a sua alma, como está a sua alma aqui nesse telão. Imagina o Senhor passando a sua alma, igreja, aqui nesse telão esta manhã. Como estaria a sua alma? De verdade. Como estaria a sua alma hoje? Às vezes você veio aqui e fala, eu vou lá porque tem manhã com Deus. Mas você não esperava que o Senhor iria fazer essa pergunta para você. Como está a sua alma? Às vezes a sua alma, ou a minha alma pode estar como Davi, que fez uma pergunta para a sua alma: por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Por que te perturbas, ó minha alma? E por que está aflita? Às vezes algumas pessoas acham que a alma não tem sentimento, e a palavra do Senhor nos mostra que a alma tem sentimento sim. Só que nós muitas das vezes, irmãos, não queremos estar atentos a essa pergunta de Davi. Queremos fazer de super-heróis, irmã Mia. E eu tenho 4 netos, eu já tenho 3 filhos, e eu assisti desenho com os meus filhos, e hoje eu acompanho os meus netos, glória a Deus por isso. E eu fico percebendo os desenhos que eles assistem de super-heróis, Homem de Ferro, Capitão América. Esses heróis, eles não sentem fome. Eles sempre estão buscando ajudar ao próximo, mas eles não dormem, eles não sentem fome. Igreja, nós não somos super-heróis, nós somos humanos. Super-heróis são criações pelo homem, mas nós somos criação de Deus, aleluia! E nós temos sentimentos. Nós sentimos vontade de chorar, nós sentimos vontade de gritar, nós sentimos dores na alma. E eu tenho certeza
que muita gente poderia estar aqui esta manhã. E eu acredito, irmãos, que muitos poderiam e vão estar aqui nessa campanha até o final do ano. E mais ainda eu acredito no Deus que eu sirvo, que Ele é capaz de curar a ferida interior, sim, porque Ele fez essa obra na minha vida. Aleluia! Mas o negócio é que vou falar para os pais agora. Nós pais, muitas das vezes achamos que os nossos filhos não têm sentimentos. Eu sou pai, eu sou a mãe, então eu posso falar o que eu quero. E eles têm que me ouvir e têm que ficar calados. Eu não quero saber a opinião sua, Luzinete, eu não quero saber a opinião sua. Porque eu sou sua mãe, eu sou seu pai. Sim, meus filhos, eles têm que me respeitar. Mas eu não posso esquecer que eles têm sentimentos. Eu posso chamar a atenção. Quando eu fui casar, eu e meu esposo, nós combinamos, olha, quando tivermos filhos, quando um for chamar a atenção do outro, pode estar até errado. Eu posso até estar errado, mas você não me corrige em frente deles. O nosso negócio vai ser dentro de 4 paredes. E criamos os nossos filhos assim. O circo podia estar pegando fogo, meu marido podia estar errado, mas eu ficava calada querendo falar, porque mãe quer defender, né? Só que depois, eu conheço a natureza do meu marido, ele é muito, muito nervoso. Às vezes passava até 3 dias para eu chamar ele dentro do quarto. Eu falei, olha, você errou. Não precisava. Eu sou mais na base de observar. Às vezes ele me corrige e fala assim, você não fala. Eu falei, eu não falo agora, eu fico observando. Depois eu falo. Depois. E meu marido, ele fala, ele observa e fala na mesma hora. E isso já causou feridas no coração dos nossos filhos, irmã Maria. E eu estou falando a minha família, eu não estou falando família de ninguém. Um certo dia, meu filho mais velho, Ismael Júnior, fez algo, meu esposo não gosta quando os nossos filhos saem e não fala onde vai. Olha, chegou o pai, cheguei. E meu filho mais velho não fez isso. E meu marido ficou muito irado, irmãos, muito irado. E quando meu filho chegou, foi aquele alvoroço, porque ele não ligou. E aí que eu estou falando para os irmãos. E ele falou algo, verbalizou algo. E eu disse, Senhor, eu repreendo essa palavra. Eu repreendo. Porque meu marido está pondo a ira sobre o sol, né? E passado um dia fora, você me perdoa. Sabe qual foi a resposta do meu filho? Agora não. Aquilo ali não doeu tanto. Mas tudo. E depois eu fui conversar com meu filho. Por que não? Ele me disse, mãe, eu vou ver se ele vai mudar a atitude. Porque não adianta eu chegar, pedir perdão e continuar da mesma forma. Aí não foi perdão, irmãos, de arrependimento pelo que eu falei. Foi um perdão de remorso. E não vai valer a pena, não vai dar certo. Mas para a glória de Deus, houve o perdão. Graças a Deus. E eu quero falar para você nesta manhã, que não existe família perfeita. Não existe. Não existe família que não tem conflitos. Não existe. Não existe família que não tem problemas. Não existe irmãos que quase se atracam, torcem o pescoço pro outro, mas de noite já está tudo bem, graças a Deus. Não existem também pais que não estão chorando nesta hora por um filho que se foi, ou o marido, ou a mãe, não sei. Não existe família perfeita. Não existe. E nós vimos isso na palavra de Deus. Quantas e quantas famílias que nos trazem exemplos de conflitos. Mas existe, irmãos, uma família, eu sempre gosto de falar isso lá na minha casa, o diálogo. É
muito importante dentro de uma casa. Muito importante. E muitas das vezes a ferida que está na nossa alma é porque nós não verbalizamos. Às vezes, para eu não machucar o meu marido, eu prefiro guardar, irmã Lia, para mim. Né? Deixa para lá. Só que aí vai formando tijolinhos. Eu não estou falando de atitudes, me dá um tapa, dá um empurrão, dá um chute. Não. Eu estou falando de palavras verbalizadas. Vai formando tijolinhos. Deixa pra lá. Ele estava nervoso. Não, deixa, depois eu falo. E vai passando. E vice-versa. Pode ser também da esposa para o marido. O marido também vai, deixa quieto, eu vou para o trabalho, chega lá eu trabalho. Só, irmãos, que aquela palavra vai ficar remoendo. Se te machucou, é porque feriu. Sim ou não? Sim. E nós estamos, muitas das vezes, querendo colocar um band-aid, aonde o Senhor fala para nós essa manhã: ei, tira o band-aid. Tira. Tira o band-aid aí do seu coração, da sua alma. Senhor, mas vai sangrar. Sabe aquele machucado que você coloca o band-aid, você vai e tira e vem a pele junto? Alguém aqui já passou por isso? Eu também já. Aí na hora que você puxa o band-aid, sai a pele junto e começa a sangrar de novo. E o Senhor está falando para mim e para você: ei, eu quero que você tira o band-aid hoje, porque vai sangrar, mas hoje eu quero trazer para você a cura definitiva dessa ferida. Aleluia! Mas, para isso, você vai ter que falar para Jesus o que causou essa ferida. E às vezes você vai falar assim: Jesus, eu não quero mexer nessa ferida mais. Eu não quero, eu prefiro deixar o band-aid aí. Porque tem aqueles band-aid invisíveis, ninguém está vendo ele, Jesus. Jesus, deixa ele quietinho aí no meu coração. E Jesus está falando: não. Porque essa ferida está te impedindo de avançar na minha presença. Essa ferida está te impedindo você de dobrar os seus joelhos e falar comigo tede a tede, porque essa ferida te impede você ter comunhão comigo verdadeiramente. E eu nesta manhã, meu servo, minha serva, eu quero fazer a obra completa. Glória a Deus. Nós temos uma família na Bíblia, a família do filho pródigo. Conhecida demais. Só que geralmente nós ouvimos somente a história do filho que saiu da casa do pai. Tinha tudo na casa do pai, mas de pedacinhos em pedacinhos na mente dele começou a formar um pensamento: eu quero conhecer o mundo, irmã Maria. E meu pai está me protegendo demais. Meu pai, ele é rico. E o que for para mim, o que for da minha parte, eu vou pedir para ele. Ele foi nutrindo esse pensamento. Ele não pensou isso do dia para a noite, não. Ele foi nutrindo até chegar à maioridade. E quando chegou o momento de sair, ele não se questionou. Ele falou: Senhor, pai, eu quero a parte que me cabe, me dá. O pai proibiu ele ir? Não. O pai não proibiu ele ir. Mas o pai tinha certeza que ele iria voltar. E voltou. Quando aquele filho voltou, foi quando ele caiu em si. E o Senhor diz para mim e para você nesta manhã: você e eu precisamos cair em si e olhar para dentro de você, da sua alma, e ter a convicção que o Senhor quer tirar esse band-aid que você está fazendo que ele seja transparente, achando que está escondendo ele do Senhor e não está. E o Senhor diz para você: você está ficando desnutrido com esse band-aid que você não quer tirar. E quando aquele jovem cai em si, ele se lembra que o que ele tinha de melhor estava na casa do pai. Então ele volta. Vou abreviar aqui um pouco, meu tempo está quase acabando. Ele volta, ele pensa: olha, eu vou voltar. Ele caiu em si quando ele chegou em frente, vamos dizer assim,
assim, conjecturar aqui, em frente a um chiqueiro, irmão. Olha aonde o Senhor leva os servos dele, se necessário for, para que ele venha cair em si, que ele precisa de voltar para os pés do Senhor. Aquele jovem, o Senhor permite ele gastar tudo, a ponto dele chegar em frente a um chiqueiro. Imagina aquele jovem na minha mente, todo sujo, barbudo, fedido, mal arrumado. E chega no final do poço, em frente a um chiqueiro. Aí aquele jovem pensa, eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou para a casa do meu pai. Aí o que mais aquele jovem pensa? Pequei contra o Senhor e contra os céus. Eu pequei. Ou seja, eu vou voltar e eu vou pedir perdão. Perdão. E aquele jovem volta. O pai não impediu que ele fosse, mas o pai sabia que ele iria voltar. Passe o tempo que passar. O pai sabe que nós vamos para os pés dele, para que essa ferida, que essa cura interior seja feita. Só, irmãos, que naquela casa, pastor Israel, tinha outro filho. A história de José nos conta que o pai dele tinha uma preferência por José. Ele fez uma túnica para José, a ponto dos irmãos terem raiva de José. Como está a sua família, igreja? Como que você, pais, eu, vocês, temos olhado para os nossos filhos? O que nós temos observado de diferença entre eles? Qual é o tratamento que nós temos dado aos nossos filhos? Eu tenho 3. 2 rapazes e uma mulher. E 4 netos. Qual é a diferença que você tem feito entre eles? Qual é a forma que você abraça um e qual é a forma que você abraça o outro? O que você tem falado de um filho, de um irmão para o outro irmão? Eu tenho acompanhado uma família. O filho do meio é usuário de drogas. Tem uma filha mulher mais velha. O filho caçula também já foi usuário de drogas, só que ele quis ser liberto das drogas, e foi. Sem nenhuma ajuda de casa de recuperação, ele foi. Então é possível eu deixar que o Senhor cura a minha ferida interior. Se eu quiser, ele pode. Mas você quer continuar nutrindo a ferida? É uma escolha sua. Ai, mas você não terminou nenhum, já passou para outro. Eu vou chegar em todos, mas eu prometo. E esse filho que é usuário, ele vê a mãe abraçando a filha, vê a mãe abraçando o filho caçula, só que ele não aceita ser abraçado. O vitimismo chegou na vida dele e estacionou. Vocês amam mais a minha irmã, vocês amam mais o meu irmão, mas vocês não me amam, para ele vocês é o preferido. Não! Ele se faz, ele se afasta. Porque o vitimismo parece que o mundo inteiro caindo sobre ele, pastor Israel. Mas isso é uma capa sobre ele. O Senhor me fez entender isso, que ele está com a capa desse vitimismo para não querer ser liberto das drogas. Eu prefiro ficar aqui, trouxe o vitimismo comigo, para que ninguém come de mim. Você precisa de uma ajuda para ser liberto. E o único que pode te ajudar é Jesus, que é uma família cristã. E esse irmão que está nesse vício das drogas, ele é baterista da igreja, irmãos. São famílias cristãs. Família minha, meu sobrinho. Por
isso que eu gosto de falar da minha família eu conheço, tá, pastor Israel? Ele preferiu estar nesse vitimismo, olha, eu não quero, porque você, meu pai, minha mãe ama mais fulano e ama mais ciclano. Não, e meu irmão, eu tenho certeza que ele ama todos iguais, sabe por quê, irmãos? Porque ele entregou os 3 para Cristo, e ele já falou para esse meu sobrinho, olha, você querendo ou não, você vai para o céu, aleluia, glória a Deus. Então a mesma palavra que meu irmão lançou sobre a minha sobrinha, sobre o filho dele caçula, é a mesma palavra que ele tem lançado sobre o filho dele que é usuário de droga, e ele fez essa escolha até hoje. Daqui para frente eu não sei, mas o Senhor já respondeu a oração de toda a família. É a última oportunidade que eu estou dando para ele, ou ele vai ou eu levo. Qual foi a resposta, meu irmão? Seja feita a sua vontade. E ele está ciente disso. O filho pródigo, ficou um filho na casa, pastor Israel, mais velho. Quando o filho mais velho está trabalhando, onde ele estava, eu não sei. Estava no escritório do pai, não sei. Ele volta. Quando o filho mais velho volta, ele escuta uma música. Tinha dança. E ele pergunta aos empregados do pai, irmã Maria, o que está acontecendo aí? O empregado, então logo se vê que é um lugar que tinha riqueza. Primeiro porque ele já partiu a herança e já deu. Aí o empregado então responde, seu irmão, olha o detalhe, seu irmão mais novo, que saiu, que pediu a herança, o seu pai deu, voltou. E o seu pai, empregado chiqueiro, né? Matou um bezerro gordo para festejar a volta dele. Eu acho que esse empregado também não gostava do irmão. Eu gosto. Muito detalhista, meu gosto. Não sei. Foi o bastante para que aquilo que estava em oculto na vida do irmão, que nunca havia falado na mesa redonda, foi exposto naquela hora. Qual foi? Quando o irmão vê o pai, ele logo vai verbalizando. Qual é o nome do irmão? Irmão, Jesus tem um mistério tão grande na sua vida, mas tão grande, que o Senhor lhe mostra um rolo, a sua vida como um rolo. E o Senhor está soltando o rolo. Está, sabe quando a pessoa está fazendo tricô, né? E vai soltando o rolo, o fio, sim? Assim está sendo a sua vida. E você vai ter surpresa por esses dias. Então, irmãos, em nome de Jesus, aquele irmão, quando ouviu falando que o mais novo voltou, ele põe para fora, ele verbaliza o que estava dentro dele, ó. Há muito tempo. É para vocês verem. Há muitos anos. Por quê? Por não ter coragem de falar com o pai tete a tete. Não ter coragem de falar como ele se sentia dentro de casa com a família. Não era com os de fora, era com os de dentro. Você sabe a história de Naamã? Que a lepra dele só mostrava dentro de casa, porque fora da casa ele estava com uma farda. Pesado, né? Farda, imagina seu corpo todo cheio de ferido, você tem que pôr uma farda, tem que pôr espada. Será que ele usava espada? Usava, né? Porque ele era chefe, né? Usava espada, capacete, luva, sei lá o que lá, bota, sei lá. Vestia aquele monte de coisa. E por baixo estava cheio de... Irmão, vou desligar aqui. Estava cheio de feridas o corpo dele. Cheio de feridas. E Naamã, então, ele ficava ali com aquela farda. De uma coisa eu passo para outra.
do ressentimento, da soberba, da dureza de coração, do eu não vou perdoar. Que se lasque, que se dane, porque é a minha vontade que vai em ruínas cada dia mais. Diga bem forte, o sangue de Jesus tem poder na minha vida. O sangue de Jesus tem poder na minha vida. A segunda vez nós vamos melhorar. O sangue de Jesus tem poder na minha vida. O sangue de Jesus tem poder na minha vida. A terceira vez para terminar. O sangue De Jesus tem poder na minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Esse sangue tem poder, irmão. Esse sangue tem poder de nos libertar. Esse sangue foi derramado na cruz do Calvário, carregando o meu e o seu pecado. E nós não temos a coragem de perdoar quem nos feriu. Aquele homem volta, o filho mais novo, o mais velho está. E quando ele volta, então ele chama o pai. A ferida foi exposta. E aquele filho então disse para o pai: eu te sirvo há tanto tempo. Quando eu leio esse versículo, irmãos, parece que eu sinto a dor saindo daquele homem, daquele filho. Pai, eu te sirvo há tanto tempo. Sabe como aquele filho se sentia ali dentro? Ele se sentia como filho ou como empregado? Filho ou empregado? Empregado. Está vendo o detalhe, irmão? Eu não me sinto seu filho. As atitudes, pai, que o Senhor tem comigo, é como se eu fosse o seu empregado. Esse filho, ele não falou meu irmão. Esse teu filho, pai, ele sim, é o teu filho. Porque eu via o tratamento. Vou defender o pai, que às vezes o pai nem tinha diferença. Mas como aquele filho se sentia empregado, muitas das vezes nós vamos lugar para o adversário fazer coisas que não existem. Ele coloca escamas nos nossos olhos para que nós vamos confundir o que nós estamos vendo. Sim ou não? Sim. Então aquele filho mais velho, ele se sentia assim um empregado, desprezado, escravizado. Tudo que o Senhor me pede para fazer, eu faço. Mas eu não me sinto como seu filho. Eu sou teu empregado. E como seu empregado, eu nunca desobedeci uma ordem do Senhor como patrão. Mas o Senhor nunca me fez nada para eu enxergar no Senhor como meu pai. Vamos desabafar? Foi uma situação. Foi necessário um sair. E quando ele voltou, as escamas dos olhos daquela família que não tinha diálogo, foi necessário ter. Porque uma ferida foi exposta, pastor Israel. Sabe? O band-aid foi tirado e colocado em cima da mesa. O senhor está vendo esse band-aid aqui, pai? Foi essa ferida, foi essa ferida, foi essa ferida, foi essa palavra, foi essa atitude que o Senhor fez. E eu vi o Senhor como meu patrão. Eu não consegui enxergar o Senhor como pai. Eu não sei, eu estou conjecturando aqui, às vezes para o filho mais novo, às vezes o pai pegava, filho, vamos ali, tal e tal, e às vezes entrava com o mais velho dentro do carro, ei, você vai ali e resolve esse problema para mim. Ei. Mas ele não me chamou de filho, só me deu uma ordem. Às vezes uma palavra simples, irmãos. A Bíblia fala que uma palavra branda, ela acalma o furor, a raiva aí. E às vezes aquele filho que se sentia como empregado, ele não queria ouvir só uma ordem. Às vezes ele queria ouvir um obrigado, meu filho.
Deus abençoe, meu filho. Eu estou indo ali com o seu irmão mais novo, mas você vai resolver esse algo para mim na empresa. Que Deus te abençoe lá, meu filho. Palavra simples. Palavra simples. Os pais antigamente não tinham o costume de falar eu te amo, né, meu marido? Você ouviu? Os pais mais velhos, eu mesmo, eu nunca ouvi, eu te amo, minha mãe. Mas a minha mãe me abraçava. A minha mãe era menor que eu. Eu estou falando isso diante de Deus, irmão. A minha mãe era menor do que eu. E eu me lembro perfeitamente, ela faleceu, eu estava com 16 anos. Ela chegando cansada do trabalho, deitava. E eu chegava, sentava na cama, éramos muito pobres de material, falando. Era só minha mãe que servia a Deus, os 5 filhos ainda não tinham aceitado a Cristo. Já dormia em colchão de palha, minha casa era de pau-pique, chão de buraco, né, pastor Israel? E a casa que eu moro hoje, para mim, é uma mansão. Eu moro lá no bairro Paulo Centro. É uma mansão emprestada, eu moro em casa emprestada, porque a minha está no céu. Eu não sou apegada a nada. Só que eu me lembro um detalhe da minha mãe. Minha mãe não falava, minha filha, eu te amo. Não, ela não falava. Muito simples. Mas ela tinha um negócio de ficar assim, ó. Era um tempinho que ela tinha para mostrar esse amor pelos filhos. Acho que não ia nem em 5 minutos, pastor Israel, mas era um tempinho que ela tinha aqui. E hoje eu entendo que esse tempinho aqui, vamos dizer assim, de caçando piolho, era a forma que ela tinha de falar que ela me amava. E hoje nós falamos para os nossos filhos. Eu vim para cá, minha filha estava dormindo, daqui eu vou para outro lugar, e eu deixei um recado para ela. Eu chamo ela de Fiore, a irmã Maria conhece ela. Fiore, mamãe te ama e já estou indo. Mando para meus 3 filhos. É um costume nosso, aonde eu e meu esposo vai, nós falamos para eles quando saímos, quando chegamos, avisamos, e é um costume deles também para nós. Uma das minhas noras, que já pregou aqui, Eduarda Muniz, ela disse, irmã, eu acho muito interessante esse negócio de vocês. Chegou, falei, saiu, já cheguei, avisa. Eu acho bonito, porque eu não fui criada assim. Então é uma coisa entre eu e meus filhos. Graças a Deus por isso. Mas, quantas vezes no decorrer desse ano até hoje, você falou pro seu filho que fosse embora? Ai, mano, meu filho já tem 40 anos, mano. Como é que eu vou chegar nele e eu dar aquele abraço, parece que eu vou derrubar os outros assim, né, mano? E abraço, eu vou falar pro meu filho, eu te amo. Né? Eu vou falar que você é comigo. E daí? Você sabe que o seu filho é homem. Deus fez ele homem. Uai, pai, que negócio é esse, né? Eu não tô falando que me ama, não sei não, hein? Ouvir eu te amo, não é bom? Não é? É bom. É bom. Às vezes você não tem a coragem, né? Ou às vezes pode ficar assim meio constrangido de falar eu te amo, mas você pode abrir a sua boca e falar assim, ai, meu filho, você é uma bênção de Deus na minha vida. Meu neto está viajando para fora, meu coração está assim. Eu falei com ele ontem de manhã, eu falei assim, eu estou com tanta saudade de meu coração que bate fora no peito. Ai, meu marido, minha casa está ruim. Meus netos, meus filhos, é o meu coração batendo fora do peito. Só que aquele filho pródigo, irmãos, eu vou resumir tudo em 15 minutos. Aquele filho que ficou, expõe para o pai o que estava doendo dentro dele há muito tempo. E Deus criou então aquela situação naquela família para que aquela ferida de há muito tempo fosse exposta e que fosse curada.
motivos ali para ter ferido ou não? Por quê? Porque não tinha? Ou vergonha, ou às vezes as atitudes dos pais não permitem que os filhos tenham essa liberdade de falar. Pai, o filho fala, não precisa falar não. Cala a boca. Quem manda aqui é ele e a sua opinião não me interessa. Conhece alguém assim? Você é filho, eu sou pai, você tem que fazer o que eu mando. Pai, não, nada. Errou. Vai pro seu quarto. Você não quer ouvir dentro de casa, não? Satanás está lá fora, enviando pessoas para ouvir ele. Você não quer ouvir a sua esposa, tirar tempo para ouvir a sua esposa? Satanás envia laço para ouvir ela. Você não quer tempo para falar com seu esposo? A mesma coisa. E lá fora, irmão, está ó, de laços, armadilhas para os filhos, esposas, esposo. Quando aquela diálogo é feito, irmão, eu sinto, eu estou falando eu, no texto, parece que a carga daquele jovem, falei, e aquele pai vai, filho, aí ele chamou ele de filho, prestaram atenção? Filho, vou falar de novo. Eu estou falando como pais biológicos, tá, irmão? Não estou nesse sentido filho que ficou como pai espiritual, não. Pai biológico. É como como pai biológico, como eu estava falando, o inimigo coloca, às vezes, coisas para impedir que nós vemos coisas onde não tem. Como é que é? Cabelo em ovo, né? Estranho. Também cabelo em ovo. Chifre em cavalo, sei lá como é que é. E não tinha. Mas aquele filho estava cego espiritualmente e não conseguia ver também que tinha um pai. E naquela conversa, ele ouviu, então vamos dizer assim, pela primeira vez o pai chamar ele de filho. Filho, tudo que eu tenho é seu. Vocês prestaram atenção no negócio? Tudo que eu tenho é seu. Tudo. E José, irmãos, nos dá uma lição tão linda, mas tão linda, de perdão. Vou contar uma coisa pra vocês. Eu fico maravilhada com a história de José. Era invejado pelos irmãos, perseguido pelos irmãos. O seu irmão Rubem fala assim, não, vamos jogar ele numa cova, né, pastor Israel? Vamos jogar ele numa cova. Não vamos matar ele não, porque o sangue dele, nós não vamos pagar pelo sangue dele. Joga ele numa cova. Aí o outro fala assim, não. Aí Simão. Aí ele chega e fala assim, Rubem, joga ele numa cova. O seu irmão, tem nada, irmão? O seu irmão Judá fala, não, vamos tirar ele da cova. Vamos vender ele. Porque a gente não mata ele, então não tem sangue nas nossas mãos. Aí vendem ele para os mercadores. Foi traído pelos irmãos, foi dado como morto para o seu pai, que as feras tinham comido ele. Leva aquela túnica que o pai havia feito para ele. E para terminar, irmãos, o coração de José é o coração que o Senhor quer que nós tenhamos. Um coração pronto, irmãos, a perdoar quem nos fere. É um coração pronto para estender a mão àquele quem nos traiu. Só que hoje, o perdão hoje está assim, ó. A moda hoje é assim. Presta atenção. Se você não tiver essa moda, você entra, porque a moda hoje é essa. Pastor Israel, eu te perdoo, mas eu vou te pedir
pedir um favor. Se eu tiver nessa rua, você passa para outra. Eu vou te perdoar, irmã, mas eu não quero ver a sua cara e nem quero que você converse comigo. Irmã Maria, a partir de hoje, você sinta-se perdoada, mas não me pede nenhum favor. A moda hoje é essa do perdão. Um dia uma irmã chegou para mim e falou, irmã, eu perdoei fulano, mas eu falei para ela, eu te perdoo, mas eu quero conversar com você. Olha para quem que ela foi falar. Eu falei, sério? Ah, então você perdoou ele? Perdoei. Então ele não pode falar mais com você. Não. É um favor que ele vai estar me fazendo. Eu fui e falei para ela assim, ó. A partir de hoje eu vou orar para Jesus. Eu falei assim, Jesus, não escuta mais a Ruth. Opa! Que é isso, irmãos Neto? Eu vou orar para Jesus não te ouvir. Não, irmã, eu vou orar. Falei para ela, sério, irmão. Falei para ela, sério. Eu falei assim, Ruth, você é uma pessoa que enquanto você está ouvindo a pregação, você está de joelhos, você está orando, você fala que o Espírito Santo habita em você, e eu acredito que bênção, que louvor, você lê a Bíblia e fala a Bíblia, tudo. Só que você não está fazendo o que a Bíblia ensina. E você não pode se chamar discípula de Jesus. E ela quase bateu para você, Israel. E eu continuei. Se você fala, você não está vivendo, porque você, como discípula de Jesus, você tem que perdoar o seu irmão. Você bateu no lado, você dá o outro, aleluia. E eu falei que eu vou orar, porque se você perdoar o seu irmão e não quer ver a cara dele, então Jesus também vai te perdoar e não vai olhar mais para sua cara. Resumindo. Você nesta manhã e eu que estamos aqui, se o Senhor te inquietar para pedir perdão para alguém, você for, porque o Senhor vai inquietar. E você for, irmãos, não vai ter esse perdão da mão hoje, não. Eu vim te pedir perdão, eu vou liberar o perdão, e o que você precisar de mim, estou pronto para fazer. Esse é o perdão que diz a Bíblia, que nos ensina a Bíblia. Não é o perdão que hoje está na moda, eu vou perdoar, mas não quero ver mais sua cara. Esse é o perdão que está na moda. Aí José, irmãos, então foi vendido, foi jogado dentro de uma cova, foi vendido pelos seus irmãos. Abra sua Bíblia aí, rapidinho, irmãos. Ih, já terminei aqui, irmãos. Mais rapidinho. Gênesis 37. O que faz, irmãos? Você já conhece a história, mas eu vou só falar aqui, só para vocês resumirem. E olha que José lá no começo, né, ele conta o sonho para os irmãos que todos nós sabemos. José é vendido como escravo. 37? Conta o sonho de José, ele foi vendido pelos mercadores. Aí José na prisão, ele discerne os sonhos. No 41, José interpreta os sonhos de Faraó. E no 42, irmãos, como texto, José se torna governador do Egito. E no 42, os irmãos de José descem ao Egito. O texto diz, irmãos, que quando José viu os irmãos dele, quando os irmãos dele entraram, os 9 irmãos, porque Benjamim ficou com o pai dele, quando os irmãos dele estão ali de rosto abaixado, que foi ali porque havia fome na terra, e quando eles levantam o rosto, José os reconhece. Só que os irmãos não reconhecem José, pela pintura no rosto, pelas roupas e tal. E diz o texto que José chorou muito. E José se lembrou do sonho lá atrás, irmã. Um fecho maior e os menores se encurvaram diante do fecho. E os irmãos dele estavam ali, de joelhos na frente dele. E José se lembrou do sonho. Mas para terminar, José nos dá uma lição maravilhosa de perdão, de coração pronto, coração blindado por Deus para não deixar que a mágoa. Pode vir, pastor Jair, tem 3 minutos. Tranquilo.
José então disse para os seus irmãos: olha, não se preocupe com a situação. Não se preocupe com o que está acontecendo. Isso tudo aconteceu, vocês me venderam, vocês me jogaram numa cova. Eu fui trabalhar na casa de Potifar, eu fui tentado, não pequei contra Deus, fui preso. Mas Deus criou um cargo de governador. Glória a Deus. Deus, ele criou um cargo de governador para José no Egito, irmã Maria. Eu me tornei por tudo aquilo que vocês fizeram, achando que estavam me prejudicando, era Deus preparando para o dia de hoje que está acontecendo agora. Foi necessário eu passar por tudo para que eu hoje protegesse vocês da fome que vai acontecer, que está acontecendo. Vamos ficar de pé esta noite. Até Faraó, quando soube que os irmãos de José estavam ali, levou Benjamim, o pai dele ficou. Faraó então disse para José: olha, traga toda a sua família. Aleluia! Traga toda a sua família, José, para morar aqui, para que haja mantimento para ele, para que eles não morram de fome. Irmão, seu coração é como o de José? Olha para dentro de você, vê a sua alma passando aqui na frente. A minha alma, a sua alma, o meu coração, o seu coração é igual ao de José, pronto para perdoar de verdade. A ponto de não deixar essa ferida que está aí. Porque tem coração ferido aqui, irmãos. Tem filhos que estão feridos. Tem esposa que está com o coração sangrando. Como está o seu coração nesta manhã? Eu acredito que Deus vai fazer um mover muito grande. Pastor Israel e irmã Lia nessa campanha de cura interior. E se você conhece alguém, irmãos, chama ele para mim. Eu te convido a ir em um culto onde você vai ver que existe um Deus que vê o teu interior. E que se você chegar lá e falar: Jesus, eu estou aqui, passa um raio-x assim, ó. Passa um raio-x. E aonde tiver band-aid, eu te autorizo o Senhor tirar e colocar a sua vida. Aleluia. Nesse 1 minuto, você vai falar para Jesus agora. Se você quiser chegar na sua casa e chorar como José chorou, irmãos, a ponto de todo o palácio, de todos ouvirem o choro de José naquele lugar. José era governador do Egito. Um governador não conseguiu segurar as suas emoções ao ver a palavra de Deus sendo cumprida. Os seus irmãos ali na sua frente, se prostrando como foi mostrado no sonho. José chorou, irmãos. Eu acredito que não foi pelos irmãos de estarem ali, mas de ver a palavra, o sonho de Deus se cumprir. Jesus está passando. Jesus está olhando para mim e para você. Ele tem o poder de nos olhar de um só momento. Como está o seu coração? De verdade, irmão, em nome de Jesus, irmãos, agora não queira esconder, não queira tampar essa ferida para Jesus. Aí você vai falar: irmão, Jesus está me vendo. Sim, ele está te vendo. Mas ele quer que você fale para ele: Jesus, eu preciso liberar esse perdão. Mas até hoje eu preferi ficar com a raiva, com a mágoa, mas hoje eu quero ser liberto. Hoje, Jesus, eu estou aqui nesse primeiro dia de cura interior. E cada vida que o Senhor trouxe aqui esta manhã, irmãos, inclusive a minha vida, foi escolhido exclusivamente por Deus. Aleluia! Porque na outra semana vai ser outra palavra. E o Senhor quer que você termine esse ano com essa vitória na sua vida, dessa cura que está te machucando. Não tenha vergonha de falar para Jesus:
Ela vai xeriando, ela vai suriando, ela vai suriando, ela vai xeriando, ela vai suriando. Às vezes você liberando perdão, pedindo perdão. O Senhor não quer que seja curada outra pessoa, mas o Senhor quer que você seja curada. Senhor, nesta manhã, eu te glorifico por esta palavra. Eu te dou graças por cada um que aqui esteve. Eu te dou graças por essa palavra, por essa campanha que foi tocada no coração da irmã Lia, do pastor Israel, pelo Senhor. E sei que a tua igreja vai ser curada no nome de Jesus, para curarem outras pessoas. Que os pais curem os filhos, que os filhos curem os pais. E que uma família inteira seja visitada pelo Senhor com a cura interior, Pai. Para que eles vejam, meu Pai amado, aleluia, o que o Senhor tem reservado para nós. Senhor, que essa mesa, Jesus, que não tem diálogo, Senhor amado, que essa mesa de comunhão, que a mesa significa comunhão, possa, meu Deus amado, vidas, famílias estarem assentados nessa mesa e ali ser exposto às feridas de cada um. E alguém, Pai amado, aleluia, há de tomar a atitude de dizer: eu estou ferido, mas eu quero a cura para mim e eu vou curar vocês. E nessa manhã, Pai, eu quero te louvar e te agradecer por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. E no nome de Jesus eu te louvo e te agradeço, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Irmão, uma vez uma pessoa disse algo para mim, pode ir, pastor Israel, e me machucou muito, porque essa pessoa estava falando algo de um dos meus filhos, podem sentar, de um dos meus filhos, o que era pior, era mentira o que aquela pessoa estava falando. E eu deixei que aquela palavra fosse no meu coração. Só que depois de 3 meses, o Senhor disse para mim assim: vai lá e pede perdão para ela. E eu falei para o Senhor: Senhor, não foi eu que falei. Foi ela que falou de um dos meus filhos. E era mentira. O Senhor disse para mim assim: eu sei que é mentira. Mas você vai lá pedir perdão para ela, porque a ferida está doendo é em você. Então o Senhor quer que você peça perdão, ou libere perdão, para que a ferida sua seja curada. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém.